O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, pediu por ofício ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para exercer o mandato dos Estados Unidos. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em território norte-americano desde fevereiro deste ano, alegou que tem realizado diplomacia parlamentar naquele país. Eduardo também citou a pandemia de Covid-19 como um precedente claro de exercício remoto do mandato. Não se pode admitir, eu estou agora abrindo aspas aqui para o que ele, na verdade, justificou, né? Não se pode admitir que o foi assegurado em tempos de crise sanitária. Deixe de sê-lo em um momento de crise institucional ainda mais profunda. Fecha aspas, foi parte do que afirmou Eduardo Bolsonaro em ofício enviado a Hugo Mota e que ele também publicou na rede social dele, que a gente está colocando aí para você. E em outra parte desse ofício, Eduardo afirmou, abre aspas, ser alvo de perseguição política. O risco de um parlamentar brasileiro ser alvo de perseguição política hoje é incomparavelmente maior do que o risco de adoecer gravemente durante a pandemia, fecha aspas, diz aí outro trecho deste documento. Na quarta-feira, Eduardo participou à distância de uma subcomissão da Câmara. Hugo Mota ainda não havia se pronunciado até agora há pouco, né, sobre esse pedido aí do deputado federal. Nos Estados Unidos, Eduardo tem pressionado, né, o governo norte-americano a impor sanções contra autoridades brasileiras, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal. A ofensiva resultou, inclusive, né, como todos sabem, taxas aí de 50% sobre produtos brasileiros, na revogação do visto também de ministros da Corte e na sanção de Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky. A atuação de Eduardo em território norte-americano passou a ser alvo de um inquérito, né, que apura coação, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. No dia 21 de agosto, ele e o pai, Jair Bolsonaro, foram indiciados pela Polícia Federal por coação no curso do processo que apura a participação do ex-presidente na tentativa de golpe de Estado. Bom, então a gente vai voltar a conversar agora com o especialista Ricardo Souza, né, para que ele nos ajude a tentar entender melhor sobre a situação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, né? Ricardo, do ponto de vista jurídico, né, é legalmente possível, portanto, que um deputado federal exerça aí o mandato de forma remota a partir de outro país em um contexto que não seja uma emergência sanitária, como a pandemia? Eu vou responder inicialmente já de forma direta e depois eu vou explicar um pouco, delongar mais a resposta. Sim. Resposta é não. Não é possível. Realmente existiu precedente na época da pandemia, por conta de uma questão óbvia, né? O risco de aglomerações e as sessões presenciais da Câmara dos Deputados, nós temos que pensar aqui que só de parlamentares nós estaríamos falando de 513, fora os assessores, fora a estrutura toda, os seguranças, quem organiza tudo ali, que seria necessário para que se realizasse. Então, assim, era uma situação realmente extremada. E, obviamente, o deputado ele tem o direito de tecer os argumentos que ele melhor entender. Mas, do ponto de vista lógico, prático, não há qualquer comparação ao momento que nós vivemos hoje a uma pandemia. É bom lembrar, foram 700 mil mortes. O Brasil foi o país em que, percentualmente, mais houve óbitos relacionados à pandemia, Covid. E o momento agora do país é um momento regular, em que pese a uma grande discordância, sobretudo da oposição, no sentido de que estariam havendo problemas institucionais, na prática isso não se demonstra, né? E o autoexílio do deputado, é bom lembrar também que no momento que ele viajou para os Estados Unidos, não havia sequer um inquérito aberto como face dele. O primeiro inquérito que foi aberto contra o deputado Eduardo Bolsonaro foi agora, né, no mês de julho para agosto, exatamente porque ele já havia viajado e lá, em outro país, está sendo acusado de exercer perante a autoridade daquele país, os Estados Unidos, uma coação contra os julgadores do processo do pai dele, aqui no Brasil. Então, o inquérito foi aberto somente agora. Ele já está
autoexilado desde o mês de março. Tanto que a licença que ele requereu de 120 dias, 122 dias, na verdade, se findou já em julho. Então, assim, eu não vejo qualquer relação, qualquer lógica. O regimento interno da Câmara, ele prevê, sim, essas exceções. Preveu, no caso da pandemia, há situações, por exemplo, como parlamentares na licença maternidade, que podem exercer também por videoconferência, mas a regra é das sessões presenciais. E para além do regimento interno da Câmara dos Deputados Federais, a Constituição da República. O artigo 55 da Constituição da República, ele determina que o deputado ou senador que faltar a terça parte das sessões ordinárias, né, da casa a que ele pertence, ele perderá o mandato. Então, até existe rumores, né, rumores não, na verdade é oficial, que existe um projeto em trâmite para alterar o regimento interno da Câmara dos Deputados para que fosse permitido, no caso dele, né, esse mandato remoto. Só que, eu já advirto, provavelmente caso um dispositivo desse seja votado e seja aprovado na Câmara, ele é passível de declaração da sua inconstitucionalidade, porque está diretamente oposto ao que prevê a Constituição. E mais do que isso, né, a gente não está falando só de um deputado que estaria participando remotamente das sessões. Na verdade, ele está participando de outro país. É bom lembrar que o deputado federal ele é eleito para representar o interesse do seu Estado em âmbito federal. Como é que ele poderia fazer isso de outro país, né? Seria uma situação realmente inusitada. Então, assim, a legislação hoje não permite, e eu vejo grande dificuldade, sobretudo do ponto de vista constitucional, né, de que uma medida dessa se mantivesse. Professor, o senhor comentou sobre esse dispositivo constitucional que prevê a perda do mandato por faltas. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que funciona isso, porque seria automático ou não? Precisaria também passar pelo Conselho de Ética da Câmara, que daí a gente sabe que é uma decisão dos pares, e a outra coisa, se está previsto daí a perda dos direitos políticos quando é a cassação por falta. Ótimo. O que acontece? A primeira questão nesse momento, né? Pelo regimento interno da Câmara, essa apuração das faltas de um ano legislativo, ela deve ser feita até o mês de março do ano seguinte. Então, ele teria até março, e quem apura isso é a mesa diretora da Câmara, a mesa diretora teria até março para poder apurar essas faltas. Março de 2026. Caso houvesse a manifestação de algum parlamentar no sentido de apontar, né, já a questão do excesso das faltas, e isso também a determinação de que seja apurado ao final do ano. Então, de qualquer forma, essa discussão, se for somente relativa às faltas, ela fica para 2026. E aí tem uma outra questão, né? Até agora nós tivemos 30, ou pouco mais de 30 sessões legislativas ordinárias na Câmara dos Deputados no ano inteiro. Então, essas faltas para que, se nós tivermos mais 30 até o final do ano, que eu não acredito, ele realmente completaria esse um terço das faltas ao final desse segundo semestre, né? Então, seria uma coisa que é mais demorada. E, com relação aos direitos, essa é uma exceção em que, mesmo perdendo o mandato por conta das faltas, ele não perderia os direitos políticos dele, poderia participar de outra eleição, diferentemente de uma cassação. Tá certo. Ricardo, eu sei que seu tempo já está esgotando, né? Sei que você tem outro compromisso, mas já te agradeço muito por participar conosco, por nos orientar, nos fazer entender um pouco mais sobre todo esse processo aí envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O filho dele, Eduardo Bolsonaro, também. O Ricardo, que é mestre e professor em teoria do Estado. Ricardo Souza, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Eu que agradeço, podem contar comigo sempre, viu? É um grande prazer. Um grande abraço. Bom, e agora eu vou voltar lá para Brasília para conversar com a Ana Paula Ramos. Ana Paula, que tem mais informações para a gente nesse caso, referente aí ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, né, Ana?
Síria, eu fiz um levantamento aqui, o deputado Eduardo Bolsonaro, o professor até comentou que até o momento foram 30 sessões ocorridas em 2025, né? Ele já faltou metade, então, dessas sessões, então já tem ali mais de um terço ali. Agora, a questão também, que eu acho que vale a pena a gente lembrar, que essa questão que o professor comentou dos direitos políticos, né? Que mesmo com a cassação por falta, os parlamentares não perdem daí os direitos políticos. Então, isso vem sendo usado como um instrumento ali corporativista dentro da Câmara. No caso, a gente pode citar nesse ano mesmo que teve o caso do Chiquinho Brazão, que é um parlamentar que é acusado de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes. Ele está preso e ele perdeu o mandato por falta, não foi julgado ali no Conselho de Ética, por uma quebra de decoro, né, que seria previsto. Ele cometeu um crime. Então, eles preferem deixar empurrando com a barriga. E outro caso também que deve ser analisado pela Câmara, né, ou também eles vão deixar correr, como estão fazendo com o Eduardo Bolsonaro, é o caso da deputada Carla Zambelli, também, que está presa na Itália, né, aguardando aí um processo de extradição, mas que ela também vai ter essa análise também, provavelmente em março, sobre as faltas dela neste ano, Síria. Certo, Ana, são faltas injustificáveis, portanto, né? A Ana trouxe a Zambelli, tem também a questão do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Bom, antes da gente mudar de assunto, eu quero lembrar a você que nos acompanha que na próxima terça-feira, dia 2, que vai ser a data, né, o dia que começa aí o julgamento dos integrantes aí da suposta trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse julgamento está previsto para começar na terça-feira, dia 2, às 9 horas da manhã. Nós estaremos por aqui transmitindo ao vivo para você esse julgamento. Então, a partir de 9 horas da manhã, você já vai acompanhar aqui no canal do YouTube do Tempo. Você vai acompanhar por aqui toda a sessão de julgamento. E nos intervalos a gente vai ter também participação de especialistas, análises aí do que foi decidido, análise dos depoimentos, né, de todo o processo desse julgamento você vai acompanhar com a gente. Então começa às 9 da manhã, de 9 a meio-dia, depois é feita uma pausa para o almoço, de meio-dia às 2 da tarde, e depois esse julgamento é retomado. De 2, a previsão é que siga até às 7 da noite. Nós estaremos por aqui, portanto, né, trazendo os detalhes e conversando com especialistas no assunto sobre esse tema. Eu estarei aqui, Ana Paula Ramos também, André Vasconcelos, toda a turma, né, Ana? A gente vai estar aqui, portanto, trazendo essas informações e uma análise, né, do que vai estar acontecendo nesse julgamento, portanto.